Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje no nosso momento de glória especial, Escola Bíblica Dominical. Eu sempre falo que é especial porque, para mim, é sempre muito especial estar aqui com vocês, é sempre muito especial falar da palavra de Deus. Amanhã, hoje é sábado, né? Tô gravando sábado à noite. E amanhã, domingo, é dia de Escola Bíblica Dominical. Eu sempre falo isso. Caso você não seja matriculado, não seja um aluno assíduo da Escola Bíblica Dominical, faço o conselho que você vá. É bênção. Esse trimestre nós estamos falando sobre o corpo, alma e espírito. E são coisas importantes, informações importantes, ainda mais a gente vive num mundo com tanta informação errônea, e acaba nos confundindo. Então é importante que nós tenhamos aí todo o esclarecimento da palavra do Senhor. O tema dessa aula é pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Existe um livro da Joyce Meyer, que eu li há alguns anos, que eu indico a você, que fala justamente sobre isso, o campo de batalha da mente. Como a nossa mente, ela milita ali, né, a alma, o espírito, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e às vezes aparentemente nós estamos tão bem, mas dentro de nós, os nossos pensamentos, existe uma guerra constante, e isso é muito complicado. E aí, do que nós iremos falar hoje? Nós iremos falar de como esses pensamentos são criados, de que forma nós temos alimentado a nossa mente. E isso é de responsabilidade individual. Eu já comentei em outros vídeos, quando nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor, fazendo memória no memorial que é a Santa Ceia, nós falamos assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma deste pão e beba desse cálice. Por que examine-se, pois, o homem a si mesmo? Por mais que muitas vezes nós aí acreditamos saber das falhas uns dos outros, ninguém melhor do que a Vanessa para saber como é que está a minha vida. Ninguém melhor do que você que está me assistindo, que está me ouvindo, para saber da sua própria vida. Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Então, nós temos algo em nós que é o Espírito Santo, e ele é aquele que é uma bússola para nós. Assim como a Bíblia, a palavra de Deus é uma bússola para nós, quando Jesus declarou-se ser o caminho, porque ele é o caminho, e a palavra de Deus, que é ele, que é Cristo, que é a palavra, é uma bússola para nós, uma direção para nós. Então, tudo isso, todo esse monte de informação faz parte da aula de hoje. E eu já convido você para lermos juntos o texto áureo que está escrito no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. A verdade prática está escrito: o cristão sábio e prudente preserva a sua mente, tornando seus pensamentos obedientes a Cristo. Quando a gente lê no livro de Romanos, que fala que nós temos que ter a metanoia, mudança de mente, é que nós temos que ter a mente de Cristo. E aí, meus irmãos, quando Cristo estava aqui na Terra, ele passou por situações que eu e você passamos também do nosso cotidiano. E ele nos declarou, ele disse que nesse mundo nós teríamos aflições, nós teríamos problemas, mas que ainda assim nós deveríamos ter bom ânimo. E quando Cristo estava ali antes da crucificação, que ele passa por aquele episódio com Pedro, Pedro nega. E eu fico pensando, eu já até comentei isso em outro vídeo, quando ele olha para Pedro. E aí eu fico imaginando o que passou, quais foram os pensamentos de Pedro e quais foram os pensamentos de Jesus. Porque Pedro, aquele que tinha convivido com o mestre durante os 3 anos e meio, aquele que ali outrora fala assim: mestre, se for necessário eu morro em teu lugar, se for necessário eu faço isso e aquilo, e agora diante de todos o nega. E Jesus olha para Pedro.
Qual será que foi o pensamento de Jesus? Qual será que foi o pensamento de Pedro? E aí, meus irmãos, vamos colocar isso hoje. Quando eu falho, quando você falha, quando nós negamos a Cristo de alguma forma na nossa vida, como será que Cristo nos olha? E se nós pudéssemos vê-lo carnalmente, assim como Pedro o viu, quais seriam os nossos pensamentos? Esse é um campo de batalha de defesa e acusação, de justificação. Porque quantas vezes, quando Deus chama Adão para falar ali do pecado, para falar ali do fato deles terem comido o fruto, e aí Adão se esconde. E aí Deus interpela, pergunta, mas por que está se escondendo? E eu fico pensando que ele queria uma justificativa. E talvez ali, né, ele fala que a culpa foi de Eva que a culpa foi da serpente, a culpa foi de quem? Porque nós não assumimos as nossas falhas. É muito mais fácil nós falarmos que a culpa é do outro. É muito mais fácil eu delegar a culpa do que assumir. E tudo isso são derivações, são derivados de pensamentos. Tudo isso é uma introdução que já se passaram 6 minutos para a gente começar a aula de hoje. E o texto diz, aqui a leitura é em Filipenses 4, versículo 8 e 9, e livro de 2 Coríntios 10, versículo 3 ao 5. Eu vou ler apenas o 5, o que diz assim: destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Está escrito: toda altivez e conselho que se levanta contra o conhecimento de Deus. Sabe quando você está com um problema, talvez matrimonial, um problema e você vai pedir conselho para alguém do mundo? É muito provável que essa pessoa vai te dar um conselho totalmente contrário ao conhecimento de Deus. A palavra do Senhor diz: eu, Senhor, odeio o divórcio. Mas é muito mais fácil você ouvir de alguém que não tem temor a Deus, se divorcia, larga, trai, adultera, termina com isso. É muito mais fácil nós trocarmos e jogarmos fora do que consertarmos. Então, olha que versículo importante. Nós temos que tomar cuidado com os conselhos, porque os conselhos, eles são contrários ao conhecimento de Deus. E diz mais aqui: o pensamento, pensar corretamente, é um imperativo, uma direção espiritual. Olha o que diz aqui na introdução. Os nossos principais atributos da alma são sentimentos, intelecto e a vontade. Nós lemos na palavra do Senhor que nós temos que fazer um culto racional. O que é um culto racional? Um culto com entendimento, meus irmãos. E isso, às vezes nós estamos na igreja e os nossos pensamentos não estão no culto. Às vezes nós estamos na igreja e nós não estamos pensando nem no que está sendo dito. Levantamos as mãos de forma mecânica. Damos glória a Deus porque alguém no púlpito falou: dá glória a Deus aí, toca na sua irmã, toca no seu irmão, fala isso pro seu irmão, que é uma coisa absurda. E aí, meus irmãos, tudo isso de forma mecânica, mas os nossos pensamentos estão longe. A palavra do Senhor nos fala que nós, os filhos, glorificamos e falamos e exaltamos a Deus com os nossos lábios, mas o nosso coração, e quando a gente fala na palavra de Deus de coração e mente, é a mesma coisa. Quando você ler na Bíblia, o coração e a mente é a mesma coisa. E a mente e o coração estão longe de mim. O Senhor está falando, você está no culto, tá dando glória, tá cutucando seu irmão, tá dizendo isso pro teu outro irmão, tá fazendo, mas o teu coração e o teu pensamento está longe de mim.
Eu nem comecei a aula ainda e já está acabando o tempo. Diz mais aqui. Nós temos os subtítulos que diz a experiência de Adão e Eva, já comentei com vocês, e diz mais, Eva pensou que não devia e foi enganada. Adão não pensou. Aliás, Adão não pensou o que devia e pecou. Olha só, Eva não pensou e foi enganada. Adão pensou e pecou. Tudo isso começou na mente. Pensamentos são processos mentais constituídos de informações, reflexões, lembranças, sentimentos, sons e imagens. O que eu e você temos colocado diante dos nossos olhos? Eu li o primeiro versículo quando a gente começou a aula de hoje, falando que é bom, que é lícito, que é agradável, nisso pensai. Mas o que eu coloco diante dos meus olhos? Eu vou dar um exemplo clássico e muito cristão aí que vai talvez me criticar, filme de terror. Meus irmãos, quando você assiste um filme de terror, você está na sua sala, no seu quarto, no teu celular, você vê monstros, você vê invocação do mal, você vê possessão, aí você vai dormir. E aí você sonha, aí você tem um sentimento ruim. O que você está colocando diante dos teus olhos? Aí você vai falar, mas Van, isso não tem nada a ver. Esse negócio de nada a ver é um demônio do nada a ver. Meu irmão, minha irmã, qual é a inspiração para um filme de possessão demoníaca? Qual a inspiração para você ver isso? Você acha de verdade que o nosso Deus vai dar inspiração para algum diretor de cinema fazendo um filme como este? Quem é que está por trás dessa criação? E você abre legalidade, você dá permissão na sua casa, na sua vida, para que o inimigo fala, opa, tô em casa. O que você tem colocado diante dos teus olhos? Não vou nem falar de Halloween, hein? Não vou nem falar crente postando aí nos status de bruxa. Não vou nem falar, meu irmão. Não vou nem falar, tá? Não vou nem falar. Mas, o que é que você tem colocado diante dos teus olhos? E aí está escrito, cabe ao ser humano, eu e você, aceitar ou reprovar os pensamentos. No Salmo 91 está escrito, a seta que voa de dia, a peste que ande na escuridão e a mortandade que assola ao meio-dia. A seta que voa de dia. O que é essa seta? São pensamentos que o inimigo vai jogando na minha e na tua cabeça. Só que ele só vai saber se der certo a depender do que eu e você faça. Há alguns dias eu ouvi uma frase que deram aí a origem dessa frase a Lutero, que eu achei muito interessante. Nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças. Porém, podemos impedir que eles façam ninho nas nossas cabeças. O inimigo pode jogar a seta que ele quiser. Só que só vai permanecer na minha cabeça se eu permitir. Do que eu tenho me alimentado? Do que eu tenho me alimentado? Eu vou ter que pular para o final desta palavra porque meu horário já acabou. Van, como que eu faço para evitar isso? Van, eu tenho pensamentos depreciativos, eu tenho pensamentos de morte, eu tenho pensamentos de inferioridade ou de alter ego, me acho demais. Como que eu faço? E conhecereis a verdade vos libertará. Meu irmão, não sou contra filme, não sou contra novela do mundo, pelo amor de Deus. Só tem adultério, só tem prostituição, e aí você está assistindo, pelo amor de Deus, né? Eu acho que é o básico. Mas o que é que você tem se alimentado? Você tem meditado na palavra do Senhor? Você tem orado a Deus, falado com o Senhor? Você precisa ser alimentado da palavra e conhecereis a verdade vos libertará. Aqui no último tópico, lembrando que a gente não conseguiu ainda fazer tudo, diz assim, alguns cuidados práticos.
Não nutrir pensamentos distorcidos sobre si mesmo. Existem pessoas que têm mania de perseguição. Ninguém gosta de mim. Irmãos, acabou o culto, às vezes a gente sai correndo. Até eu, às vezes eu saio correndo porque eu tô ocupada, tô cansada. E aí, ninguém na igreja fala comigo. Não dá tempo, meu irmão, você sai correndo. Como é que alguém vai falar com você? E aí você se coloca na posição de vítima, que ninguém gosta de você. Não dá pra gostar de você. A gente não consegue nem falar com você. Ou então, pensamentos de superioridade. Porque se eu não pregar, não tem palavra. Se eu não cantar, meu Deus, não teve culto. Para com isso. Outra coisa, purificar a mente dos maus pensamentos e vigiar contra a mentira e todo tipo de engano. Eva foi enganada. Adão deixou-se enganar. Ali é a mesma coisa de Safira e o seu marido, que também fizeram a mesma coisa, Ananias e Safira. Um mentiu, a esposa continuou, os dois morreram. E não era necessário isso. Porque a venda da casa era voluntária. Mas o que eles queriam? Queriam aparecer para os demais, queriam receber elogios e vender as suas casas, a sua herdade, e mentiram diante do apóstolo Pedro. E morreram. Então não precisa disso. O que mais? Cuidado com o excesso de informações nas redes sociais. Isso aqui que a gente está fazendo agora é rede social, é YouTube. Mas cuidado, meus irmãos. Às vezes a gente se alimenta só de rede social, a gente se alimenta de pregador famoso, a gente só fica vendo isso de gente que não tem pastor. Eu tenho pastor, eu tenho igreja, eu congrego, eu presto conta. Cuidado, cuidado. Nem tudo que brilha, nem tudo que reluz é ouro. Diz mais, construa relacionamentos saudáveis. Meus irmãos, cuidado com as pessoas com quem você tem se relacionado. Amigos, amigas. Cuidado, às vezes você inicia uma conversa, você sai depressiva da conversa. Cuidado, ore por essas pessoas, mas se afaste. Às vezes um abismo chama o outro. Às vezes você permite que as pessoas levem você para o abismo. Cuidado com isso. Meu Deus, passei muito tempo. Amanhã, você que é da minha congregação, esse tema maravilhoso, incrível, pensamentos, na EBD, Escola Bíblica Dominical, te convido, faço o convite, esteja conosco aqui no Jardim Ivete, na Assembleia de Deus Ministério do Belém, na sua igreja, na sua congregação, no seu ministério, na tua denominação. Busque conhecimento e busque a palavra do Senhor e conheça a verdade, porque a verdade vai te libertar. Que Deus te abençoe, te guarde e te sustente. Estou montando uma próxima série muito legal. Nos próximos dias eu começo a postar. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.